Olá, olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é dia 18 de outubro, são 19 horas, tudo bem? Eu sou a Teca da Imaginalinhando e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis autorais sem depender de receitas prontas ou de tutoriais. Olha que beleza, você se livrar dessas receitas, que maravilha, né? O assunto que eu trago hoje, trouxe não, porque eu não falei ainda. O assunto que eu trago hoje é um assunto, assim, que é bom todo artesã conhecer, que é a sequência da montagem, tá? E o que é esse assunto? Bom, montagem é quando você junta todas as peças para montar o amigurumi. Ou seja, você literalmente monta o amigurumi. Isso é a montagem. Então, assim, hoje o meu foco é falar somente de montagem. Não vou falar de costura, bordado, estrutura. Vocês vão ver que mais para frente eu vou até puxar esse assunto, mas assim, bem por cima. Não vou falar, não vou me prender a estruturas, tá bom? Boa noite, Rose. Sejam todas bem-vindas. Para quem eu não falei boa noite ainda, falo agora, sejam bem-vindas. E por que é interessante você ficar até o final dessa live? Veja bem, tanto para quem faz amigurumi quanto para quem cria amigurumi, essa etapa, que é a da montagem, é uma etapa bem importante. Então, enquanto você está fazendo, você sabe que precisa dessa instrução para terminar o seu amigurumi. Agora, se você cria, então, quando você está criando, você já vai pensando o que você precisa escrever na sua receita para que depois uma artesã, pegando essa receita, consiga fazer um amigurumi exatamente igual a esse que você está fazendo, com todos os detalhes, sem precisar sair correndo atrás de internet, de outras soluções mirabolantes por aí. Então, fica aqui, que tem bastante coisa para eu falar hoje. Tá bom? E tem umas dicas bem interessantes também. Olá, boa noite todo mundo, sejam bem-vindos. Bom, quantas vezes, vamos começar a falar então do que se trata essa montagem, né? Quantas vezes você foi fazer um amigurumi, pegou uma receita lá, que até era bem detalhadinha, né? Fez direitinho, não sei o quê. Aí chega no final, você descobre que não tem nada, não fala nada de montagem. Pior ainda, opa, alguém de Londrina, para tudo, para o mundo que eu quero descer. Eu também sou de Londrina, ou era, né? Boa noite a todas as que estão chegando. Cristiane, boa noite. Boa noite. Então, como eu estava falando, quantas vezes você pega uma receita que é até bem detalhadinha, tudo explicadinho, e aí você termina de tecer todas as partes e descobre que está faltando alguma coisa. Pior, né? Por exemplo, vamos falar o que é a sequência da montagem. Quer ver uma coisa bem boba? Você está fazendo ali uma cabeça e está ali tão prestando atenção na receita, você vai fazendo, fecha, e aí você descobre que tinha que pôr o olho de segurança, o olhinho com trava. E aí você vê que na receita não está escrito isso, e que você já fechou. Qual é a solução? Desmanchar e colocar o olhinho, ou fazer outro olhinho, bordar, colar, fazer alguma outra coisa. Então, você imagina, né, como isso é importante, a sequência, avisar certinho, na hora certa, o que a pessoa tem que fazer, né? Então, partes, então vamos falar aqui. Partes, por exemplo, partes como a cabeça, que tem coisas embutidas. Olhinho, focinho, às vezes tem alguma outra parte embutida. Tudo isso tem que estar escrito ali, no meio da execução. Então, tá lá, tantas carreiras, tantos pontos, tanto isso, tanto aquilo. Em tal carreira, ou entre tal e tal carreira, você vai fixar o olho de segurança com uma distância de tantos pontos entre um e outro. Facilita a vida, né? O que mais que é interessante? Coisas além, né, da cabeça, coisas como, por exemplo, muitos bichinhos, esse aqui,
um elefantinho. Esse aqui é um deles. Muitos bichinhos têm acetato nos pezinhos, para o pezinho ficar bem retinho. Algumas pessoas põem até outro material. Normalmente eu coloco acetato. Esse material vai nos pezinhos. Não adianta depois que a pessoa terminou a perna, fechou, costurou, está escrito lá, nos pezinhos vai ter acetato. Você tem que avisar antes. Você tem que avisar enquanto a pessoa ainda está fazendo. Então, todas essas partes embutidas têm que ser avisadas durante a execução da parte. Deixa eu ver o que andaram falando aqui, que eu estou falando, estou vendo que tem bastante coisa aqui. A Cristiane de Londrina. Meu primeiro amigurumi, que é uma estrela na receita, tive que aumentar em 2 carreiras, porque senão não daria certo. Pois é, tem muita receita que tem esse problema mesmo. Parece que a receita está bem certinha, na hora que você vai fazer não fecha, né? E aí você tem que ficar achando jeitos de fazer ela fechar. Então, voltando aqui à sequência da montagem. Gente, eu estou olhando para baixo porque eu escrevi tudo para não esquecer nada, porque vocês não têm noção como eu sou de atropelar tudo. Outra coisa que é interessante ter na receita é quando começar a colocar o enchimento. E não só quando começar, mas quanto colocar. Quer ver uma coisa? Tem bracinho, tem perninha, vai enchimento só na ponta, vai enchimento só no meio, vai enchimento só em cima. Começa a encher quando? Tem partes pequenas. Um exemplo. Um bracinho com uma mãozinha. Boa noite todas, sejam bem-vindas. Um bracinho com uma mãozinha. Aí chega lá no fim do braço, tem a indicação de que tem enchimento. Mas olha só, quando você está aqui em cima, colocar enchimento nos dedinhos não é muito fácil. Aí o que você faz? Você vai pegar um palito, vai pegar uma pinça, eu tenho uma pinça desse tamanho, pega uma pinça e vai tentar colocar o enchimento nos dedinhos, daí abre os pontos, deforma os dedinhos. Esse tipo de informação, ele tem que vir ali no meio da receita. Você está fazendo o dedinho, chegou aqui no meio da palma da mão, coloca enchimento nos dedinhos. E já avisa na receita que é para colocar, mas não colocar muito, senão vai abrir todos os pontos, vai ficar deformado os dedinhos. A mãozinha não vai ficar assim, né? Então, chegou aqui, coloca enchimento nos dedinhos. Chegou aqui, coloca enchimento na mãozinha e continua colocando enchimento até terminar o bracinho. Essa é uma informação que não custa nada a gente colocar ali na receita, mas que, para quem está fazendo, pode passar despercebido e você só vê a confusão depois que termina. E aí é muito difícil. O que você vai fazer? Abandonar o bracinho? Desmanchar tudo? Encher com uma pinça e deformar essas mãozinhas? Então, esse tipo de cuidado é sempre bom a gente ter, né, esse cuidado quando escreve a receita. Então, vamos lá, continuando. Falei dos dedinhos. Outro detalhe, que assim, não é muito comum da gente ver nos amigurumis, mas é bom eu falar porque tem amigurumi que tem isso, que são as estruturas, tá? Lembra que eu falei que eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas eu vou dizer mais ou menos o que é. As estruturas dos amigurumis. O que é a estrutura? Eu, particularmente, chamo de esqueleto. O que é o esqueleto do amigurumi? Você já viu, na internet principalmente, que tem fotos de amigurumis que eles formam pose. É mãozinha na cintura, é mãozinha na cabeça, é os pezinhos, assim como se ele estivesse andando. Essas poses, elas normalmente têm alguma coisa por dentro do amigurumi que é mais forte que o enchimento, que é justamente para você poder fazer, modelar esse amigurumi. Essa estrutura que vai por dentro é que eu chamo de esqueleto. E às vezes, esse esqueleto, às vezes não, sempre esse esqueleto é colocado no amigurumi enquanto você ainda está fazendo. Então, esse tipo de informação é muito importante estar na receita. Porque depois de pronto, depois de costurado, você não consegue colocar, a não ser que seja um esqueleto que você já projetou para ser colocado depois.
Mesmo assim, você vai ter que deixar, sei lá, colocar um pedaço dele, deixar uma ponta para fora, para depois engatar ali e terminar de fazer. De qualquer maneira, é interessante você já na receita avisar, olha, vai ter esqueleto, o esqueleto vai ser feito assim, colocar um desenho, como é que vai ser feito, o material que vai ser feito, quando vai ser colocado. Tudo isso faz parte da sequência de montagem. Você vê que até agora eu estou falando das coisas que você vai colocar nas peças antes mesmo de terminar as peças. Quantas coisas eu já falei aqui, né? Além disso, por exemplo, tem muita receita, e isso então é bem comum. Muita receita que você faz lá o bracinho, chega no final, arremata. Tá, arremata, muito bem. O que eu faço com esse fio? Arremato, escondo o fio lá dentro, deixo um fio longo para costurar. Esse detalhe bobinho falta em algumas receitas. Arremata e deixa um fio longo para costura. Tão fácil escrever isso, né? Então, esse tipo de informação do final, como que você arremata, se vai deixar fio, se não vai deixar fio, se é para esconder o fio. Esse tipo de informação é interessante também ter numa receita. Tudo isso que eu estou falando aqui é bem dirigido para aquela artesã, como você, que vai criar os seus amigurumis, vai escrever uma receita. Aí você fala assim, mas eu nem quero vender essa receita. Não faz mal. Digamos que você está fazendo um amigurumi para o seu neto ou para o seu sobrinho, por exemplo. Daqui 2 anos você quer fazer o mesmo amigurumi para dar de presente para outra criança. Você acha que você vai lembrar tudo o que você fez se não tiver escrito? É bem difícil, né? Então, quando você cria, a gente sempre anota tudo que está fazendo para depois conseguir reproduzir ele. Se você for vender a receita, isso é importantíssimo, porque imagina, você teve todo esse trabalho de criar, de escrever a receita, aí você distribui a receita, a pessoa pega e fala assim, ah tá, como é que eu monto isso? E aí cai por água abaixo todo o seu trabalho, porque só vão lembrar do que faltava, não do que estava lá dentro, né? Então, além disso, bom, agora terminamos tudo que era embutido nas partes. Então, partes embutidas, depois eu dou uma recapitulada. Partes embutidas como olhinhos, estrutura, acetato, todos esses detalhezinhos, enchimento, eles vêm junto com a instrução de quando você está fazendo amigurumi. Mas depois de tudo pronto, daí você realmente tem que montar o bichinho, né? Pegar todas as partes e montar. Então, eu sempre falo para as minhas alunas assim, ter uma parte da receita com o nome de montagem mesmo. Não inventa nome, não, porque montagem todo mundo sabe para que serve, né? Então, uma parte da receita, montagem. O que vai ter ali? Vai ter todas as informações que uma artesã precisa para poder reproduzir o seu amigurumi e ficar uma peça exatamente igual àquela que você fez. Então, o que vai ali? Por exemplo, se o amigurumi tem braços, pernas, coisas que têm que ser costuradas. Então, escrever assim, o braço vai ser costurado a partir da carreira tal até a carreira tal, centralizado ou centralizado e com tantos pontos entre um e outro. Pronto, a pessoa já sabe onde é que vai ficar o bracinho, né? Ah, a cabeça tem um bordadinho, os olhos são bordados. Tá, então esse bordadinho vai ser feito entre a carreira tal e a carreira tal. O desenho é assim, vai ter tantos pontos de largura, tantos pontos de altura, tantos pontos entre um e outro, sabe? Esse tipo de informação, aonde vão ser as costuras, aonde vão ser os bordados, o tamanho dos bordados, se vai ter aplicação, por exemplo, botões ou olhos aplicados. Tem amigurumi que tem olho de feltro, né? Então tem os olhinhos de feltro que são costurados, depois costurados ou colados. Essa informação
também é legal de estar na receita. E não só a informação de que o olho é de feltro. Calma. Calma. Deixa eu pegar uma aguinha. Não só a informação de que o olho é de feltro e colocado em tal lugar com tanto de distância, mas também um moldezinho do olho, que não vai matar ninguém, né? Coloca ali um moldezinho do olho. Que mais? Falei dos bordadinhos, falei botões, essas coisas. Sempre, olha, uma coisa assim que é bem bom de colocar é assim, tudo que é centralizado, escreve, declara, centralizado. Pernas, em relação ao centro, simétrica. Braço, centralizado. Rabinho, centralizado. Aonde vai prender o rabinho? Tantos pontos a partir de... Aí você acha um ponto de referência. Pode ser a partir de onde começou a peça. Pode ser a partir de... por exemplo, esses meus aqui que eu faço inteiro. Então, eu sempre coloco tantos pontos a partir do entre pernas, que é onde junta as duas perninhas. Então, isso assim são informações que são bem simples da gente colocar. Aí, na montagem, uma coisa que é legal de colocar também é foto. Porque a pessoa que está fazendo nem sempre está sabendo se está fazendo certo, se a proporção está correta. Então, ter fotos para auxiliar é muito importante. Por exemplo, tudo bem que a pessoa pode não estar fazendo com a mesma linha que você usou e que o amigurumi dela vai ficar com um tamanho diferente. Mas você colocar cabeça, o tamanho que está ficando, o tamanho do bracinho, detalhes, como eu falei, mão com dedinhos, você mostrar como que é feita a junção desses dedinhos. Assim, tudo que você puder mostrar em fotos, foto é uma coisa bem legal porque é bem fácil de passar a mensagem. Tem coisa que é difícil da gente escrever e explicar como é que é feito. E por foto fica mais fácil. Indicações por foto, desenho dos moldes ou foto dos moldes. Todo esse tipo de coisa, desenho da estrutura, foto da estrutura, o material que vai ser feito. Tudo isso é importante estar na receita. E isso faz parte, sim, da montagem. E quando você pega uma receita que tem esse cuidado na receita de colocar todas essas partes, tudo que você tem que fazer na montagem, você já começa a dar um valor diferente para essa receita. Você já começa a ver essa receita com outros olhos. E por trás da receita tem a criadora, certo? Então, essa receita ganha valor e a criadora também. E isso é importante. Isso é bem importante. Tá, falei das fotos. Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando está escrevendo, está criando qualquer coisa assim, às vezes, quando a gente está criando, a gente subestima ou superestima quem vai fazer. Na verdade, quem pega a receita é uma pessoa que não estava ali do seu lado. Quando você estava criando, você estava ali achando as soluções para o seu amigurumi e anotando ali, né? E tem coisas que você fala, não, isso daqui é muito simples, tal. Mas a pessoa que pega a receita, ela não estava do seu lado, ela não estava vendo você fazer. Então, sim, por mais simples que seja a informação, coloca na receita, para que a outra pessoa pegue e não precise sair correndo por aí para descobrir como que você fez aquilo. Era isso. Eu estava só confirmando, era isso mesmo. Então, eu sempre falo isso. Quando você estiver escrevendo a receita, tenha em mente que a pessoa que vai ler não estava do seu lado quando você criou. Então, é importante que você seja bem claro, bem simples, não complique, mas dê todas as instruções. Seja material, tamanhos, moldes, cores. No caso de moldes, ok, que a pessoa pode estar fazendo, o amigurumi vai ficar muito maior do que aquele que você fez.
Mas se ela tiver um molde, ela vai ampliar aquele molde e vai resolver esse problema. Mas se ela não tiver nenhum molde, como que ela vai resolver, não é mesmo? Bom, então, ai, coceira no nariz. Vamos fazer uma recapitulação de tudo que eu falei? Acho que eu falei tudo aqui, mas deixa eu só dar uma olhadinha de novo. Gente, tinha tanta coisa para eu falar, será que eu falei tudo mesmo? Falei das fotos. Ah, olha só, o que eu estava esquecendo? Vocês já notaram que tem alguns amigurumis, bonequinhas, por exemplo, que elas têm o rostinho realçado com maquiagem. Tem alguns amigurumis, coelhinho, na Páscoa a gente vê muito isso, né? Os coelhinhos que por dentro da orelha a gente percebe que tem uma sombra, assim, aquilo é maquiagem. Pode ser maquiagem, de maquiagem mesmo, né? Essa que a gente usa em pó, sombra, ou pode ser com aquelas canetinhas para tecido, né? Tem muita gente que faz amigurumi e depois termina os detalhes com aquelas canetinhas. Isso também deve estar na receita. E, de preferência, com foto. Porque eu não sei se vocês já usaram, eu pelo menos, a primeira vez que eu fui passar maquiagem numa boneca, eu quase morri do coração. Então, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas você tem o maior trabalho para fazer aquela cabeça de boneca. Para bordar aquela boneca, né? A minha, no caso, era bordadinha. Para bordar aquela boneca, colocar cabelinho, fazer, ficou bonitinha. E aí você vai passar a maquiagem, gente, eu morria de medo. Por quê? Passa pouco, passa muito, onde é que passa? Né? A Thalita está me falando aqui, maquiagem ou giz pastel? Sim, giz pastel. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. Acho que não está muito fácil, não. Não deve estar. Mas tem, se vocês forem comprar em loja em papelaria, né? Tem aquele crayon que a gente conhece, que aquele ali ele é meio oleoso, não é muito legal não. Mas tem um outro material que é o giz pastel. Aquilo ali também serve para fazer maquiagem e ele é mais durável. Ó, não sou só eu não, tem mais gente falando que tinha medo. Quem que é aqui? Adri de Souza Crochê. Também tinha... Gente, eu morria de medo, porque depois de tudo pronto, você vai passar maquiagem, imagina. E eu estraguei. Na verdade, eu estraguei, não foi só o rostinho. Eu estraguei a boneca inteira, porque ela já estava inteirinha pronta. E eu fui passar maquiagem, ficou horrível, horrível. E aí, o que você faz? Né? Vai lavar? Vai entregar a boneca nova, já lavada? Não, né? Estraguei a boneca, enfim. Mas maquiagem é um negócio que é bem interessante a gente colocar ali. Instrução, que tipo de material usa e foto. Foto sempre ajuda. Vamos ver o que mais que eu escrevi aqui. Falei dos moldes, falei da maquiagem, falei das pecinhas. Acho que eu falei tudo. Vamos recapitular, então? Então, vamos lá. Fazer aqui um apanhado geral. Numa receita de amigurumi, você está criando um amigurumi. O que eu devo colocar nessa receita? Bom, exatamente tudo que você está fazendo. Então, assim, eu estou criando uma cabeça, vou pôr olho com trava de segurança. Coloca o olhinho, escreve ali. Olho com trava de segurança entre a carreira tal e a carreira tal, com tantos pontos entre um e outro. Narizinho bordado entre a carreira tal e a carreira tal, com tantos pontos de largura. Para quem coloca boquinha, né? Coloca também boca bordada, só que os bordados geralmente são feitos depois da cabeça pronta, tá? Detalhes como aqueles afundadinhos, sabe? Que tem assim nos amigurumis, coloca também. Terminou a peça, arrematou, deixa fio para costura ou não? Coloca lá. Se não é para deixar, ok, arremata e esconde esse fio. Se é para deixar, arremata e deixa um fio longo para costurar. Se a peça tem estrutura, tem acetato, tem partes embutidas, tem o que tem que ter, né? Sei lá, colocar um guiso lá dentro, colocar... Tanta gente coloca tanta coisa, ervas aromáticas, né? Enfim,
coloca durante a instrução que você está tecendo, isso tudo tem que ter, antes de fechar a peça. Terminou de fazer todas as peças, arrematou, fechou tudo, deixou fio para costura, aí vem aquela seção que eu falei, separada na receita, montagem. Aí explicando certinho onde você vai costurar cada parte, de que altura, quanto de distância, se é centralizado, se não é centralizado, tudo que você precisar colocar, bordado, qual o tamanho, aonde vai ser, qual a distância, que linha, que material, aplicação é de feltro, é de tecido, é de plástico, é de quê, sabe? Moldes e fotos. Tudo isso colocado na receita, para quem pegar essa receita saber o que fazer da vida, né? Ufa! Então é isso, gente. O que eu tinha para falar de sequência de montagem era isso. Alguma pergunta? No meu canal do Facebook e do YouTube tem vários vídeos passo a passo, tem receita, tem muita informação. Entra lá que você vai ver que tem muita informação para quem está começando, para quem quer continuar fazendo amigurumi e para quem quer começar a criar também. Então, muito obrigada a todas que estiveram aqui até agora me aturando. Amanhã tem mais, tá bom? Vamos ver qual é o assunto de amanhã? Então, hoje foi dia 18/10, falamos sobre montagem. Amanhã, qual a melhor tensão do ponto para criar amigurumis? Não é que tem gente que fala assim, mas eu tenho ponto muito largo, eu tenho ponto muito apertado. Qual é o melhor ponto para criar amigurumi? Qual é a melhor tensão para criar amigurumi? Então, esse vai ser o assunto de amanhã, tá bom? Sem spoiler. Gente, até amanhã. Muito obrigada de novo pela presença de todas. Adorei estar aqui. Amanhã estarei aqui de novo às 19 horas com vocês. Tá joinha? Se você perdeu uma live, não se desespere. Essas lives ficam gravadas e a gente vai liberando elas. E até amanhã, tá bom? Um beijo, até mais!